Nesta parte do curso, nós estudaremos diferentes estruturas de mercado. Entre elas, o monopólio, quando há uma única empresa ofertando um produto que não tem substitutos próximos. Por exemplo, o serviço oferecido pela companhia distribuidora de água e luz. No outro extremo, temos os mercados competitivos, quando há vários ofertantes, todos ofertando produtos muito similares. Por exemplo, produtos agrícolas. Nós também analisaremos alguns casos intermediários, como a situação em que há muitos vendedores, mas os produtos são diferenciados. E a situação em que há poucas empresas ofertando produto. Seria impossível falar de todos os possíveis casos que observamos no mundo real. Mas, identificando os mais relevantes, frequentemente podemos trabalhar com aproximações ou adicionar complexidades depois que já dominamos os modelos mais simplificados. A fim de prever o comportamento dos empreendedores em cada estrutura de mercado, nós vamos nos colocar na posição de um empreendedor. Frequentemente, as pessoas abrem negócios esperando ganhar dinheiro, e quanto mais, melhor. Por isso, assumiremos que o objetivo da empresa é maximizar o seu lucro. Perceba que mesmo que uma empresa tenha outros objetivos, a viabilidade econômica do negócio e a sua sustentabilidade no longo prazo são preocupações que pressionam nessa direção. Se o objetivo é maximizar lucro, qualquer que seja a decisão que precisa ser tomada, a empresa sempre escolherá a alternativa que gera o maior lucro. Por exemplo, para decidir quantas unidades produzir, qual a quantidade que gera o maior lucro? Qual a quantidade demandada dos insumos que maximiza o lucro da empresa? Este negócio está valendo a pena? Devo mudar de ramo a fim de maximizar meus ganhos? Em qualquer estrutura de mercado, o objetivo da empresa é maximizar o lucro. O que é lucro? Eu vendo o produto por R$100, que me custou 60, o meu lucro é 40. Lucro é receita menos custo. Nós já falamos de custos no último vídeo, agora vamos falar da parte da receita. Receita é quantas unidades eu vendo vezes o preço de cada unidade. Mas a empresa está restrita às combinações de preço e quantidade na curva de demanda pelo seu produto. Para representar isso, eu vou colocar aqui preço em função de quantidade, de acordo com a curva de demanda pelo produto desta empresa individual. Se a empresa vende uma unidade adicional de produto, quanto que a sua receita aumenta? Nós chamamos a taxa de variação na receita após uma pequena variação na produção de receita marginal. É a variação na receita por unidade de variação na quantidade produzida. Para variações bem pequenas na quantidade, tendendo a zero, no limite, esta taxa de variação se transforma na derivada. Uma das decisões que precisam ser tomadas é quanto produzir. Para qualquer escolha, a empresa escolherá sempre a alternativa que maximiza o lucro. Qual a quantidade que maximiza o seu lucro? Para encontrar o Q que maximiza o lucro, nós vamos derivar em relação a Q e igualar a zero. O primeiro termo é o que nós chamamos de receita marginal e o segundo é o custo marginal. Na quantidade que maximiza o lucro, a receita marginal deve ser igual ao custo marginal. Isso se a empresa produz uma quantidade positiva. No curto prazo, a empresa sempre tem a opção de suspender a produção, o que nós chamamos de shutdown. Em qualquer estrutura de mercado, no curto prazo, a empresa tem duas opções: continua produzindo ou suspende a produção. A empresa escolherá sempre a alternativa de maior lucro. Então, ela continuará produzindo,
se o lucro produzindo é maior do que suspendendo a produção. O lucro, se ela produz, é receita menos custo, onde o custo total tem dois componentes, o custo variável e o custo fixo. Já o lucro, se a empresa suspende a produção, ou seja, produz zero, será receita menos custo. Se a empresa não produz nada, ela não tem nada para vender e sua receita será zero. Seu custo com insumos variáveis também é zero, mas no curto prazo a empresa ainda precisa pagar o custo fixo. Não há nada que a empresa possa fazer para evitar o custo fixo no curto prazo. Conclusão: continua produzindo se esta inequação é verdadeira. Deixa eu copiar esta inequação aqui. Somando o custo fixo a ambos os lados e reorganizando, a empresa produzirá uma quantidade positiva se a receita é suficiente para cobrir pelo menos os custos variáveis. Se isto não ocorre, é melhor suspender a produção e perder só o custo fixo e mais nada. Perceba que mesmo que uma empresa esteja tendo prejuízo, ela pode continuar produzindo no curto prazo a fim de minimizar sua perda. Nós podemos reescrever esta equação assim. O que é receita? Receita é preço vezes quantidade. Dividindo ambos os lados por Q, custo variável por unidade é o custo variável médio. A empresa produzirá uma quantidade positiva se o preço é suficiente para cobrir pelo menos o custo variável por unidade. No longo prazo, não há insumo fixo, nem custo fixo. Se a empresa está tendo prejuízo, ela sai deste mercado no longo prazo. A empresa sai se para qualquer quantidade que a empresa possa produzir, ela obtém um lucro negativo. Ou seja, se a receita não cobre os custos. Equivalentemente, se o preço não cobre o custo por unidade produzida. Resumindo, uma empresa em qualquer estrutura de mercado maximiza seu lucro produzindo a quantidade em que sua receita marginal é igual ao seu custo marginal. Isto se o preço é suficiente para cobrir pelo menos os custos variáveis por unidade no curto prazo e os custos totais por unidade no longo prazo. Vamos agora considerar um mercado perfeitamente competitivo. Esta é uma estrutura de mercado em que há vários ofertantes e compradores, e o que cada um vende ou compra representa uma parcela pequena do total transacionado neste mercado. O produto de todos os ofertantes é idêntico para os consumidores. Eles não percebem diferenças entre o produto de cada empresa. Por último, empresas são livres para entrar neste mercado, no sentido de que não há nada impedindo que haja vários ofertantes neste mercado. Por exemplo, o mercado de muitos produtos agrícolas, como soja, milho, trigo. Muitos mercados se aproximam dessas condições e as conclusões serão semelhantes. No mercado competitivo, como há vários ofertantes, cada um pequeno relativamente ao tamanho do mercado, a produção de um ofertante individual não é capaz de alterar o preço de equilíbrio de mercado. Do ponto de vista de um produtor individual, ele pode ofertar qualquer quantidade que ele seja capaz de produzir e o preço de equilíbrio de mercado é o mesmo. A demanda pelo seu produto é perfeitamente elástica. Nós dizemos que o ofertante é um tomador de preço. Ele toma o preço como dado. Se um ofertante cobra mais do que os demais, ele não conseguirá vender seu produto. Por outro lado,
porque o ofertante pode vender qualquer quantidade que ele queira ao preço de mercado, ele não tem nenhuma razão para cobrar menos do que isso. Logo, o preço ao qual ele venderá seu produto será o preço de equilíbrio de mercado. Neste caso, a receita da empresa será preço vezes quantidade, sendo que o preço é o preço de equilíbrio de mercado e não depende da quantidade que a empresa produz. A receita marginal é o aumento na receita por unidade de variação na quantidade produzida. Aqui é o preço por unidade. Equivalentemente, é a derivada da receita em relação à quantidade. Como nós demonstramos, a empresa maximiza seu lucro produzindo a quantidade em que receita marginal é igual ao custo marginal. No caso de uma empresa em um mercado competitivo, a receita marginal é igual ao preço de equilíbrio de mercado. Vamos considerar um exemplo. Imagine uma empresa maximizadora de lucro atuando em um mercado competitivo. Essa tabela mostra uma estimativa do seu custo variável para diferentes níveis de produção. Suponha que o custo fixo desta empresa é R$ 600. Suponha ainda que há somente um tamanho de planta de produção. No próximo período, a empresa pode se deparar com condições de mercado favoráveis ou desfavoráveis. A tabela mostra todos os possíveis cenários que a empresa pode enfrentar. Para cada um desses cenários, eu gostaria de saber quantas unidades a empresa produzirá no curto prazo, se a empresa suspenderá as atividades no curto prazo e se a empresa sairá deste mercado no longo prazo. A fim de encontrar a quantidade produzida que maximiza o lucro, nós precisamos encontrar a quantidade em que o preço e o custo marginal são iguais. O custo marginal é quanto que aumenta o custo quando eu aumento a produção em uma unidade. O custo fixo não aumenta, então todo aumento se deve a aumentos no custo variável. Quando eu aumento a quantidade produzida de 10 para 11, o meu custo aumenta em R$ 30. Repetindo para as demais quantidades. Se o preço de equilíbrio neste mercado é 100, qual a quantidade que maximiza o lucro da empresa? Preço é igual ao custo marginal aqui na quantidade 18. A empresa produzirá 18 unidades do produto. Imagine que a empresa está produzindo uma quantidade diferente de 18. Por exemplo, 15. Se a empresa produzisse a 16ª unidade, o seu custo aumentaria em R$ 70. Mas a empresa venderia esta unidade por R$ 100. O seu lucro aumentaria em R$ 30. Para qualquer quantidade menor do que 18, o custo de produzir uma unidade adicional é menor do que o preço do produto. E a empresa poderia aumentar seu lucro produzindo uma unidade adicional, pelo menos. Agora imagine que a empresa está produzindo uma quantidade maior do que 18, por exemplo, 20. Neste caso, se a empresa reduzisse sua quantidade produzida em uma unidade, ela perderia a receita da venda desta unidade, R$ 100, mas economizaria em custo R$ 150, que é o custo de produzir a 20ª unidade. O seu lucro aumentaria em R$ 50. Para qualquer quantidade maior do que 18, o custo de produzir a última unidade supera a receita da venda desta unidade, e a empresa poderia aumentar seu lucro produzindo uma unidade a menos, pelo menos. Agora, se no próximo período o preço de equilíbrio de mercado for 60,
Neste caso, a empresa produzirá 15 unidades do produto. Se no próximo período o preço for 40, se a empresa produz uma quantidade positiva, esta quantidade é 13. Perceba que para cada preço, a curva de custo marginal informa a quantidade que a empresa produz e oferta do produto. Uma curva que informa para cada preço qual a quantidade que a empresa oferta do produto, nós chamamos de curva de oferta. Logo, a curva de custo marginal é a curva de oferta da empresa. Isso se a empresa oferta uma quantidade positiva. A empresa sempre tem a opção de suspender a produção no curto prazo. E ela o fará se o preço não for suficiente para cobrir nem os custos variáveis por unidade, ou custo variável médio. O custo variável médio é o custo variável por unidade produzida. Quando o preço no mercado é 40, na quantidade em que preço é igual ao custo marginal, 13, o custo variável por unidade produzida é 60,8. E a empresa só recebe o preço 40 por unidade. Ela está tendo um prejuízo por unidade vendida. O preço não cobre nem o custo variável por unidade. É melhor suspender a produção no curto prazo e encarar só o prejuízo do custo fixo. Neste caso, a empresa não produz nada, quantidade ofertada no curto prazo, 0. Vamos checar isso para as demais condições de mercado. Quando o preço de mercado é 100, na quantidade 18, o preço é maior do que o custo variável médio. Logo, a empresa não suspende sua produção no curto prazo. Quando o preço é 60, na quantidade 15, o preço é igual ao custo variável médio. Neste caso, o preço cobre exatamente o custo variável por unidade. A empresa é indiferente entre produzir ou não no curto prazo. Sempre que um agente é indiferente entre duas quantidades, nós usamos a seguinte regra de desempate. O agente sempre escolhe a maior quantidade. No caso, 15 e não 0. Perceba que para cada preço, a curva de custo marginal nos dá a quantidade ofertada da empresa. Preço igual a custo marginal é a curva de oferta da empresa, mas somente se o preço ou custo marginal for maior do que o custo variável médio. Ou seja, somente o segmento acima da curva de custo variável médio. Por último, a empresa sai deste mercado no longo prazo? No longo prazo, todos os custos são variáveis, não há custo fixo. Se a empresa estiver tendo um prejuízo, ela sai. Se o preço não for suficiente para cobrir o custo por unidade produzida, o custo total médio, a empresa sai. Vamos calcular o custo médio. Para isso, eu preciso do custo total. O custo total é o custo variável mais o custo fixo. O custo fixo é 600 neste exemplo. O custo total por unidade produzida quando o preço de mercado é 100 e a empresa produz 18 unidades, o custo médio é 97,2. O preço por unidade é maior do que o custo por unidade.
a empresa está obtendo um lucro econômico positivo por cada unidade vendida. Logo, ela não sai deste mercado. Quando o preço é 60 e a empresa produz 15 unidades, o custo médio é 100. A empresa tem um prejuízo por unidade vendida de R$ 40. Logo, sai deste mercado no longo prazo. Quando o preço é 40 e a empresa produz 13, o preço não paga nem o custo variável médio, quanto mais o custo total médio. A empresa sai. Logo, a curva de custo marginal nos informa a quantidade que a empresa oferta, mas no longo prazo, só se o preço for maior do que o custo médio. Preço igual a custo marginal é a curva de oferta da empresa, mas só se o preço ou custo marginal estiver acima da curva de custo total médio. A curva de oferta de longo prazo da empresa é o segmento da curva de custo marginal acima da curva de custo total médio. Resumindo, a curva de oferta da empresa no curto prazo é o segmento do custo marginal acima da curva de custo variável médio. Perceba que para esses pontos aqui, o preço não cobre o custo total por unidade, mas cobre mais do que o custo variável por unidade. Neste caso, a empresa pode usar a diferença para pagar parte do custo fixo e reduzir seu prejuízo. No longo prazo, a oferta da empresa é o segmento do custo marginal acima da curva de custo total médio. No nosso exemplo, nós assumimos por simplificação que há somente um tamanho de planta de produção. No caso geral, se você está fazendo uma análise para o curto prazo, você deve usar as curvas de custo de curto prazo. Se você está fazendo uma análise para o longo prazo, as curvas de custo relevantes são as de longo prazo. Nós já encontramos as curvas de oferta de cada empresa neste mercado. A partir disso, como obtemos a curva de oferta de mercado? Para cada preço, nós somamos as quantidades ofertadas por cada empresa neste mercado. Será uma soma horizontal de segmentos de curvas de custo marginal. Note que a quantidade ofertada de uma empresa não pode ser negativa. Por isso, ao somar equações, verifique apenas se você não está incluindo segmentos de curva em que a quantidade ofertada é negativa para algum ofertante. Perceba que cada ponto na curva de oferta representa o custo marginal da empresa produzindo aquela unidade. Representa o custo adicional ao se produzir aquela unidade. Nós podemos utilizar este ferramental para analisar diversos problemas reais. Eu, por exemplo, apliquei este ferramental para analisar o mercado de geração de eletricidade no Texas. Note que a distribuição de eletricidade para a casa das pessoas é feita por uma empresa somente. Para ter duas empresas distribuindo, nós precisaríamos ter duas redes de distribuição de energia. Cada rua teria 2 cabos de transmissão. Não é viável. Por isso, nós temos um monopólio na distribuição. Mas a geração de eletricidade pode ser feita por vários produtores individuais. E este é o caso do Texas. Considerando as diferentes tecnologias de produção,
eu e meu orientador conseguimos construir a curva de custo marginal do sistema no curto prazo, ou seja, a curva de oferta de curto prazo. Comparando isso com as curvas de demanda para cada hora do ano, nós concluímos que a tecnologia mais rentável e que atrairia todos os investimentos em geração de eletricidade seria a tecnologia que utiliza o carvão como combustível. Esta seria a nova curva de oferta da indústria após esses investimentos. O problema disso é que carvão não é uma fonte de energia limpa. Segundo um artigo na revista The Economist, grande parte das emissões de dióxido de carbono na atmosfera se deve ao uso de carvão como combustível. Daí nós podemos concluir que, sem nenhum tipo de incentivo, a questão ambiental seria desconsiderada neste mercado. Agora que nós já sabemos qual a quantidade que a empresa produz para um dado preço de mercado, nós podemos substituir esta quantidade nas demandas condicionais e encontrar as demandas por insumos. Nós também podemos resolver o problema de uma forma mais direta, para encontrar as condições que precisam ser satisfeitas na combinação ótima. Suponha que nós temos dois insumos somente, trabalho e capital, e nós estamos no curto prazo, quando o capital está fixo. A empresa deseja maximizar lucro. Lucro é receita menos custo. O custo é o custo com insumo variável mais o custo com insumo fixo. A quantidade produzida depende da quantidade utilizada dos insumos, de acordo com a função de produção. Como os preços são dados para esta empresa, a única variável de escolha aqui é a quantidade do insumo trabalho. Para encontrar o ponto de máximo, eu vou derivar o lucro em relação a L e igualar a zero. Perceba que a derivada da função de produção em relação a L é o produto marginal de L. Resolvendo essa equação para L, temos a quantidade que a empresa demanda de trabalho. Para o aumento marginal na quantidade de trabalho, o produto marginal nos informa qual o aumento na produção por unidade de variação na quantidade de trabalho. Qual o valor dessas unidades extras de produto? Quantas unidades extras eu tenho, vezes o preço de cada unidade. Isto é o valor do produto marginal do trabalho. Esta curva nos informa qual a quantidade que a empresa demanda de trabalho para cada salário. É a curva de demanda por trabalho. Por conta dos retornos marginais decrescentes, esta curva será negativamente inclinada. Agora nós já sabemos de onde vêm as curvas de oferta e demanda em mercados competitivos, o que elas representam. Nós também sabemos que no preço de equilíbrio, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. E nós vimos que a curva de oferta de mercado é construída somando as curvas de oferta de cada empresa atuando neste mercado. Mas no longo prazo, o número de empresas neste mercado pode variar. Empresas podem entrar ou sair neste mercado. Aqui, nós assumiremos que o número de empresas está fixo no curto prazo, mas pode variar no longo prazo. Por simplicidade, nós assumiremos que todas as empresas são iguais, no sentido de que todas têm acesso à mesma tecnologia de produção e todas têm a mesma estrutura de custos. Nós vamos considerar dois casos. O caso em que as empresas atuando neste mercado estão tendo um lucro positivo e o caso em que estão tendo prejuízo. Imagine que inicialmente as empresas neste mercado estão tendo um lucro econômico positivo. Ou seja,
o preço de equilíbrio neste mercado é maior do que o custo de produção por unidade. Suponha que estas são as curvas de custo de uma empresa neste mercado. E este é o preço de equilíbrio neste mercado. Na quantidade que maximiza lucro, onde o preço é igual ao custo marginal, o custo total médio é menor do que o preço. A empresa está obtendo um lucro por unidade vendida, igual à diferença entre o preço e o custo por unidade produzida. Lucro por unidade vezes a produção total é o lucro da empresa e pode ser representado por esta área. Aqui, uma empresa está obtendo um lucro econômico positivo. Lucro em economia significa que a empresa está remunerando todos os insumos utilizados na produção ao seu valor de mercado e ainda sobrou algo. Esta oportunidade de obter um lucro econômico positivo atrairá novas empresas para este mercado. Com a entrada de novas empresas neste mercado, para qualquer dado preço, a oferta será maior e o preço de equilíbrio cai. Antes, nós tínhamos este preço e este lucro. Agora, o preço de equilíbrio é menor. Por exemplo, na quantidade que maximiza lucro, este é o custo médio e este é o lucro da empresa. O lucro é menor. Mas enquanto o lucro for positivo, este processo continua. Novas empresas entram, o preço de equilíbrio cai e o lucro cai. Imagine agora que inicialmente as empresas neste mercado estão tendo um prejuízo, ou seja, o preço de equilíbrio neste mercado não cobre o custo de produção por unidade. Para este preço, a quantidade que maximiza o lucro é preço igual a custo marginal aqui nesta quantidade. O custo médio de produção é, neste caso, a empresa está tendo um prejuízo por unidade vendida, igual a esta diferença. O prejuízo por unidade vezes a quantidade produzida é o prejuízo da empresa e pode ser representado por esta área. Aqui, conforme algumas empresas vão se livrando de seus custos fixos, elas vão saindo deste mercado. Conforme as empresas vão saindo deste mercado, para qualquer dado preço, a oferta será menor e o preço de equilíbrio sobe. Antes, nós tínhamos este prejuízo. Agora, com o preço mais alto, por exemplo, este aqui, a empresa produz esta quantidade e este é o custo médio. O prejuízo por unidade produzida é esta diferença. E o prejuízo da empresa é este aqui. Perceba que o prejuízo é menor. Mas enquanto o lucro for negativo, este processo continua. Empresas saem, o preço de equilíbrio sobe e o lucro sobe, ou prejuízo diminui. Somente quando o lucro econômico é zero, ou seja, o preço é exatamente suficiente para cobrir o custo por unidade produzida, não há razão para empresas saírem ou entrarem neste mercado. A curva de oferta permanece inalterada e o preço de equilíbrio também. Somente quando o preço é igual ao custo médio, o número de empresas é estável. Não ocorre mais alterações neste mercado. O mercado alcançou o seu equilíbrio de longo prazo.
No equilíbrio de longo prazo, teremos o maior número de empresas que o mercado comporta sem que o lucro se torne negativo. A livre entrada implica que o lucro não pode distanciar-se muito de zero. Surpreendentemente, maximizando o lucro, todos terminam com lucro zero. Mas note que aqui se trata de lucro econômico, ou seja, todos os insumos utilizados na produção estão recebendo aqui exatamente o que receberiam em qualquer outro empreendimento. A ideia é que você não pode esperar ganhos acima da média fazendo o que todos estão fazendo. Nós sabemos que a empresa maximiza seu lucro produzindo a quantidade em que preço é igual ao custo marginal. Nós também sabemos que no equilíbrio de longo prazo, o preço é igual ao custo total médio. Então, no equilíbrio de longo prazo, essas três coisas precisam ser iguais. Perceba que o custo total médio e o custo marginal são iguais no ponto de mínimo da curva de custo total médio. Logo, no equilíbrio de longo prazo, o preço é igual ao custo médio mínimo. E cada unidade é produzida ao menor custo tecnologicamente factível. No longo prazo, o número de empresas neste mercado irá se ajustar de modo a garantir que o preço de equilíbrio seja igual ao custo médio mínimo. A quantidade ofertada pela indústria como um todo será qualquer quantidade que as pessoas queiram demandar quando o preço é igual ao custo médio mínimo. A oferta de mercado será qualquer quantidade ao preço igual ao custo médio mínimo. Esta é a curva de oferta da indústria no longo prazo. A turma de 2018 utilizou este arcabouço para analisar a greve dos caminhoneiros, que parou o país por 11 dias naquele ano. Segundo um artigo da época, entre 2009 e 2016, o BNDES financiou a aquisição de 770 mil veículos, oferecendo condições muito favoráveis. Consequência: muitos compraram caminhão. Mas logo depois veio uma recessão. Segundo uma reportagem do jornal o Globo, os reajustes frequentes do preço do diesel foram um estopim, que expôs um problema no mercado de transporte de carga, que é a dificuldade dos caminhoneiros em repassar custos por conta do excesso de caminhões no mercado. Na questão 5 de 2018, eu pedi para analisar o impacto do aumento no preço do diesel no mercado de transporte de carga. Aqui, o mercado se encontra no seu equilíbrio de longo prazo nos pontos 1 de cada gráfico. O aumento no preço do diesel aumenta o custo de produção, deslocando para cima as curvas de custo. O deslocamento da curva de custo marginal causa um deslocamento da curva de oferta de curto prazo. Mas o novo preço de equilíbrio não cobre os novos custos médios de produção. Uma empresa típica neste mercado está tendo prejuízo. Conforme empresas vão saindo deste mercado, a curva de oferta vai se deslocando para a esquerda. E este processo só para quando o preço de equilíbrio é igual ao novo custo médio mínimo. Perceba que todo aumento de custo é repassado para os consumidores no longo prazo. Mas neste processo, muitos foram obrigados a abandonar seus negócios.
Eu deixei mais algumas questões de prova aqui nos slides. É isso por hora. Até logo!